Olá, gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante com a Amanda Balieiro. Gente, vamos falar sobre mentoria e coach para mamães. Sim, você que acabou de ter filho, conhece alguém que acabou de ter filho e tá meio perdida ou tá numa depressão pós-parto, que está no baby blues, alguém que não está se sentindo tão bem. Vem com a gente que eu vou mostrar essa profissional para vocês. Amanda, um prazer gigante ter você aqui, porque foi a primeira vez que eu ouço falar dessa profissional. Que legal. Né? É a primeira vez que eu ouço uma mentoria, coach para mães que acabaram de ter seus bebês. E nós que somos mães, a gente sabe que é algo muito importante, porque realmente hormônio sobe e desce, é uma loucura. Exatamente. Né? A gente às vezes não se encontra, a gente não sabe quem é a gente, se eu volto a ser mulher, se eu volto a ser mãe, porque tem um marido em casa também, tem um lado profissional também, e aí volto profissional, meu Deus, mas meu filho... Enfim, é uma loucura na nossa cabeça. Com certeza. Primeiramente, quero que você fale para nós quem é você e por que você decidiu escolher essa profissão. Bom, eu sou a Amanda, né? Como a Laís comentou. Minha filha mais velha chama Laís. Olha, de gente boa. E né, eu sou mãe de 3, sou casada. E antes, né, de eu trabalhar com mães, eu sou engenheira de alimentos, né? Trabalhei por 10 anos dentro da indústria e foi a maternidade que fez com que me desse um estalinho assim e eu olhasse para minha profissão e entendesse, será que é isso mesmo, né? Eu já não estava feliz com aquilo que eu fazia e aí veio esse sentimento tipo de que alguma coisa não estava legal. Mas isso, né, foi acontecendo aos poucos. E quando eu me tornei mãe pela primeira vez, eu já desejava muito ser mãe, me preparei muito para o meu parto, né? Eu desejava ter um parto domiciliar, então minha filha nasceu em casa, mas o meu foco durante a gestação foi o parto. E quando ela nasceu, eu me vi perdida. No primeiro filho? Com a minha primeira filha, né? Eu me vi perdida no sentido de, tipo, opa, e agora, né? O que eu faço? Eu achei que só por eu me preparar ali pelo parto, por eu desejar ser mãe, por eu gostar de crianças, porque eu já tinha trabalhado com crianças também antes, eu achei que ia ser muito tranquilo ser mãe e não foi, né? E aí eu mergulhei, né, na maternidade, comecei a estudar, fui entender o que estava acontecendo, por que minha filha só queria colo, por que minha filha só queria peito. Isso foi me trazendo uma certa leveza, porque eu entendia que era normal, né? Ela que era o momento. Exatamente, né? Ela estava passando pelo aquele processo de esterogestação, então ela precisava do colo, precisava do peito a toda hora, ela não ia dormir 12 horas seguidas, né? Logo ali de cara. E isso foi me trazendo leveza, né? E eu entendia que aquilo era normal, mas ao mesmo tempo eu fiquei mãe, né? Mãe. Esqueceu as outras partes. Fui me deixando de lado. E isso, a vida profissional também estava ali, eu não estava feliz. Eu comecei a procurar outras coisas, falei, opa, eu quero ajudar mães também, né? Que estão perdidas assim como eu. E foi aí que eu comecei a pesquisar, a estudar, mas ainda não de uma forma... profissional. Exatamente. Comecei a fazer a minha formação de coaching, a primeira formação que eu fiz, quando eu estava grávida pela segunda vez. Ainda trabalhava no mundo corporativo, saí do mundo corporativo depois que meu segundo filho nasceu, finalizei a formação em coaching, mas eu engravidei pela terceira vez, que não foi planejada, e nesse momento da minha terceira gestação, eu vivi uma crise no meu relacionamento, no meu casamento. Então tava a crise profissional, a crise no casamento, e foi aí que eu parei e falei, opa, alguma coisa está errado. Eu preciso olhar o que está acontecendo e fui buscar ajuda, fui para terapia. E nesse processo eu entendi que a Amanda mulher, né, tinha se deixado totalmente de lado. E eu comecei o resgate da Amanda mulher e foi, né, um processo ali com terapia. Nesse resgate comecei a olhar também para a Amanda profissional, foi quando eu fiz também a formação para dar aula de dança para gestantes e mamães e bebês, né? Eu já estava com esse olhar para ajudar mães. E depois, vamos dizer assim, que eu me encontrei como mulher, meu casamento foi restaurado, eu voltei a olhar para o profissional e falei, opa, é isso que eu vou fazer realmente.
fiz uma segunda formação em coaching, né? E hoje eu ajudo, né, gestantes também, para preparar elas para na hora que elas chegarem ali no pós-parto, elas não cheguem tão perdidas, né? Para que elas entendam o que está acontecendo. E também ajudo essas recém-mamães, né? Trago para elas muito dessa minha história, da importância do ser mulher além de mãe, delas não se esquecerem como mulher, delas entenderem o que é o puerpério. É muito difícil essa transição, você percebe? Quando se torna mãe, quando o bebê nasce, que é muito essa frase, nasce um bebê e nasce uma mãe, a gente ouve muito isso. Qual é a dor maior que você enxerga nas mulheres nesse momento? Nesse momento, a gente fala, né, nasce um bebê e nasce uma mãe. Mas antes de nascer a mãe, na hora que nasce o bebê, morre uma mulher. Metaforicamente falando, né? Porque aquela mulher que existia antes do bebê nascer, ela não existe mais. Né? Embora, né, a essência aqui da Laís, ela continue a mesma quando nasceu, né, seus filhos, a Laís se transformou. Eu costumo comparar, né, eu costumo falar que muitas vezes assim, o puerpério, esse momento da chegada ali do bebê, é como um furacão que passou pela cidade. Né? E a gente tem duas situações, né? Pensa numa cidade que ela já é preparada para o furacão. Ela sabe que eventualmente pode passar um furacão por ali e ela se prepara para o furacão. Mas ela, lógico, né? Na hora que passa o furacão, a cidade é destruída. Só que ela consegue se reerguer muito mais fácil, né? Ela não se destrói totalmente, ela se reergue muito mais fácil. A essência da cidade é a mesma, mas muita coisa ali muda e não vai ser igual nunca mais. Sim. Uma cidade que não está preparada para esse furacão, na hora que o furacão chega, pega todo mundo de surpresa, né? E tira tudo do lugar. E para essa cidade se reerguer, ela vai demorar muito mais. E isso é o que acontece com as gestantes, né? Aquela gestante que se preparou para o pós-parto e aquela gestante que não se preparou. Esse renascer dessa mulher, depois do parto, ele vai ser mais fácil, mais leve, né? Mais tranquilo, se ela se preparou, do que, no caso, se ela não tivesse preparado. Quando você fala de preparação, qual é o seu trabalho, então, neste momento de gestante? Né? Não nasceu ainda o bebê, momento de gestante. Então, você, com a sua mentoria, como você consegue estar ali ajudando essa mulher? Mas antes, você me responda, vamos para o nosso break. Olá, sou a Majesty, sua loja de cosméticos mais completa de Santa Cruz e região. Aqui você encontra os melhores produtos de cabelo, skincare, coloração, maquiagem, depilação, manicure e pedicure, sobrancelha e cabeleireiro. Venha nos fazer uma visita e conhecer o que há de melhor no mundo da beleza. Até mais! E aí, como que é essa ajuda para as mulheres? Para a gestante, o intuito é mais um intuito informativo, né? Tá. Um intuito de ensinar ela, de mostrar para ela o que é o pós-parto. Mostrar para ela que se preparar para o pós-parto não é só aprender a trocar fralda, não é só aprender a dar banho no bebê. É entender que o pós-parto, ele é esse momento de luto, que ela vai passar por um momento em que a identidade dela vai estar confusa. Que o bebê vai nascer e o corpo não vai voltar a ser o que era. Exatamente. Né? A partir daquele momento, o seio dela, por alguns meses, não pertence mais a ela, e sim ao bebê. Exatamente. Né? Exatamente. Que ela é a única fonte, de nutrição. a princípio, né? As mulheres que conseguem amamentar,
acaba sendo. E muitas mulheres que não conseguem amamentar carregam uma culpa por não conseguir. Então, assim, é uma loucura, né? Se a amamentação exclusiva, meu Deus, é cansativo porque é amamentação exclusiva, eu não consigo mais colocar uma roupa porque vaza, porque isso, porque aquilo, e dói, amamentar, dói. É muito prazeroso, eu amo amamentar, porém dói. Não é fácil. Eu acho que essa romantização a gente tem que acabar com ela, porque não é algo, é prazeroso, mas não é algo confortável no começo. É uma entrega, muito né, Laís? grande. A gente tem que ter, assim, é uma entrega, uma disponibilidade, e é um momento ali que você tem que estar presente. E a gente não está acostumado, a gente não sabe a estar presente, a viver o presente, né? E eu costumo dizer que a maternidade, ela tem esse convite pra gente estar no presente. Porque é estando no presente que eu consigo me conectar com meu filho, com meu bebê. E se nos conecta, é uma loucura, porque o bebê sente, né? Ele fica mais irritado, ele pede mais por você, né? Exatamente, exatamente. Dentro até do meu trabalho, né, fugindo até um pouquinho disso que a gente está falando, eu ajudo também algumas mães com o processo de desmame. E eu vejo muitas mães que têm dificuldade em desmamar os bebês. Qual é o grande desafio? É a falta de conexão com o bebê. Porque elas estão o dia inteiro tão atreladas com um monte de coisa, elas não conseguem às vezes parar e ficar um tempo ali presente com o bebê. E aí esse bebê, essa criança, ela fica pedindo peito o tempo inteiro para a mãe. Mas por quê? Porque ela quer a presença da mãe. Olha que Não é mais a necessidade ali do leite, do peito, é a presença. Então, se essa mãe, ela se disponibiliza, ela senta ali às vezes um pouco com essa criança para estar presente, né? Mas estar presente, é sem celular. Sim. Sabe? É ficar ali com a criança, olho no olho, brincando, interagindo. Esse desmame, ele flui muito mais fácil. Muito mais leve. Muito mais leve. Muito mais leve. Tá, e aí você falou que você tem bastante, você também atende pelo Zoom, né? Pelo celular. Sim, exatamente. Como que você, quando esse bebê nasce, porque a gente sabe que de 10 a 15% a depressão pós-parto, ela atinge as mulheres. E o negócio é físico. É algo que às vezes você não consegue controlar, porque é um hormônio que cai, né? Então, a sua mentoria, ela ajuda nessa questão, porque há uma diferença do baby blues, sim, para depressão. E para depressão. Exatamente. Você poderia explicar pra gente? Claro. Qual é a diferença da depressão pós-parto baby blues? Porque às vezes a pessoa, ela se confunde. Sim, a depressão, né, ela é uma doença, né? As mães que acabam entrando em depressão pós-parto, geralmente ela tem um histórico, às vezes, mais já de depressão. Às vezes ela está passando por momentos difíceis na vida, que não só a questão da maternidade, mas ela pode estar passando por uma crise, às vezes no trabalho, no relacionamento, que isso pode agravar e fazer com que na hora que esse bebê nasça, essa mãe entre em depressão. Às vezes uma gestação que não foi planejada, problemas no relacionamento com o parceiro, isso pode favorecer a desencadear essa depressão. E uma diferença que é bem comum, né, entre depressão e baby blues é o que? A depressão, ela tem esse marco forte de uma tristeza que é profunda e que não passa. E geralmente na depressão pós-parto, a mãe ela tem aversão ao bebê. Ela não quer ficar muito perto do bebê, ela prefere que o outro cuide, ela não quer dar banho, tá? O baby blues, ele tem a tristeza, mas é uma tristeza que vai e que volta. Então a mulher, ela tem momentos de tristeza. São mais choros, assim. Sim, mas assim, ela tem esses momentos de choro, de tristeza, mas ela também tem os momentos de felicidade. E ela quer cuidar do bebê. Então, no baby blues, ela tá ali, ela quer ficar mais perto desse bebê cuidando. Na depressão, geralmente, ela quer delegar o cuidado do bebê. Olha, interessante. Tá? Então, é essa a diferença. E assim, nos meus processos, na mentoria, pré-parto, né, quando essa mulher ainda está gestante, ele é um trabalho que ajuda a evitar a depressão. Olha que interessante. Agora, a mulher que ela chega para mim e que eu identifico que ela está com depressão, eu recomendo que ela vá, né, buscar uma ajuda, uma terapia especializada para isso, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Eu não tenho know-how para tratar depressão pós-parto. Sim, tá? mas você consegue orientar
ajudar para que não chegue Isso. nessa depressão pós-parto. Exatamente. Entendi. O trabalho é esse. E conta pra gente, você tem assim, Amanda, para trazer aqui, que eu acho que para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre o resultado do seu trabalho. Tem algum resultado legal que vem aqui na sua cabeça? Tipo, tinha uma cliente minha aqui passando por isso, e através da mentoria, do coach, os resultados são esses. Fala um pouquinho pra gente dos seus resultados. Tá. Eu tenho uma mãe que... Ela é uma mãe de 4. Mãe de 4. Mãe de 4, gente. Muito empolgada. Assim, os mais velhos já são pré-adolescentes. Depois ela veio com um temporão que vieram gêmeas. E eu fiz um trabalho com ela, as bebês estavam com 10 meses. E ela estava num momento assim que ela não conseguia se organizar na rotina. Ela não conseguia voltar a trabalhar. Ela trabalha com terapias também, então autônoma, né? Ela não conseguia voltar a trabalhar. E a partir do nosso trabalho, né, da mentoria, ela fez um processo também, um desafio de autocuidado que eu tenho. E ela, a partir disso, ela conseguiu retomar o trabalho. Né? Então, e organizar a rotina, né? Ela traz que ficou muito mais leve. Ela conseguiu se conectar mais com os bebês e conseguiu retomar a vida profissional, a vida profissional dela, o lado mulher que estava ali adormecida. Exatamente. Tem um outro caso, esse caso eu recebi até o feedback há 2 semanas atrás de uma mãe que eu atendo. Ela participa de um programa meu que chama Jornada Mulher Além de Mãe, e ela mora em Luxemburgo. E ela tem um filho de 4 anos e uma bebê de 6 meses, né? E lá ela não tem rede de apoio. Ela fica com as crianças, né, o dia inteiro, o marido trabalha fora, e ela falou assim: nossa, eu nunca mais saí de casa, né? Eu tô aqui surtando já, né? Porque eu só fico em casa, cuido das crianças. E há 2 semanas atrás, né, por conta do trabalho que a gente tem feito, ela conseguiu se organizar, combinou com o marido num sábado, o marido ficar com as crianças, e ela foi tomar um café com uma amiga no período da tarde. Nossa, isso foi? Foi assim, ela mandou mensagem pra mim, né, no grupo lá que a gente tem, super animada. Eu não acredito, né? No começo eu fui super tensa, porque a gente vai, mas com a cabeça na criança e falando, será que ela vai ficar bem? Né? Sim, gente, quem não é mãe, mas saiba que é incrível. E quando você tem mais de um, então sua cabeça fica em 2 lugares. Exatamente. Você nunca fica, às vezes, totalmente só ali, né? Com o marido ou com o namorado, ou enfim, que seja. Você nunca consegue, você sempre tá ligada lá, né? E pra você desligar, tem todo esse processo de você aproveitar o momento. Sim, porque é importante que a gente seja inteira como mulher para que a gente possa ser uma mãe melhor. Sim. Né? Quando eu me abasteço como mulher, eu consigo chegar em casa para os meus filhos, né, com o meu potinho de amor cheio, né, bem nutrida, e eu consigo transbordar esse amor para eles. Sim. Diferente se eu fico ali o dia inteiro, né, atribulada só mãe, né, não desmerecendo de forma alguma a função mãe, porque eu tenho vários papéis. O meu papel como mãe é o papel da minha vida mais importante, mas eu não sou só mãe, né? Eu sou mulher também, eu tenho outros papéis, e é importante a gente olhar. Isso é muito interessante para mulheres que, independente se trabalham em casa ou não. Porque as mulheres às vezes falam, mas eu só trabalho em casa. Não, ela também tem que se resgatar. Sim. Mesmo, principalmente as mulheres que ficam em casa no tempo exclusivo com esse bebê, cuidando de casa, cuidando dali. Aí que ela se esquece mais ainda, né? Exatamente. E eu conto até isso, assim, da minha história, porque quando o meu segundo filho nasceu e eu fiquei em casa, eu já estava finalizando a minha formação em coaching, já sabia que eu queria trabalhar com mães, mas nessa época foi uma época que eu me perdi muito, porque eu saí do trabalho, eu fiquei só em casa, e o que eu fiz? Eu falei, opa, agora eu tenho que ser a mãezona e só cuidar dos meus filhos. E foi, inclusive, nesse momento que eu meio que fiz uma barreira nos meus filhos. Opa, já que eu tô aqui, o meu marido não precisa mais se preocupar. E foi onde eu fui deixando ele de lado, e deixando que enfraquecendo o papel dele. Exato, essa palavra. Eu fui enfraquecendo o papel dele de pai. Eu fui deixando ele de lado, porque eu estava ali em casa e eu achava que eu tinha que... A galinha choca, né? Exatamente. E foi nesse momento, né, que eu acabei entrando assim mais em crise no nosso relacionamento, e que depois foi o meu despertar, né? Ótimo. E a partir daí que eu falei, opa, vamos olhar para isso. Isso é muito importante, que aí se salva uma família, né? Sim. Né? Amanda, incrível o nosso bate-papo. Tem alguma dica que você queira deixar aqui pra gente finalizar a nossa entrevista para as mamães que estão em casa?
Olha, eu acho que o mais importante, né, é realmente assim, você entender que você não é só mãe, que você é mulher, além de mãe. E eu falo muito da importância do autocuidado, né? E o autocuidado, muitas vezes, a gente acha que é só cuidar da aparência aqui, que é só cuidado físico, que é só ir lá fazer a unha, mas não, né? O autocuidado é você ir tomar um café com uma amiga, é você ter um banho, né, no qual você pode estar presente no seu momento de banho, é você poder sentar e ver um filme, né? Então, permita-se, né, ter estes momentos que são momentos seus, né, momentos que vão abastecer a mulher que você é para que você possa ser uma mãe muito melhor. Ótimo, gente. Espero que vocês tenham amado, assim como eu amei, que foi muito interessante. E é isso. Você também tem seu Insta, né? A gente vai deixar então marcado aqui no vídeo o Insta dela. Você tenha mais dúvidas, pode entrar lá em contato, pode perguntar, lá ela passa o contato, tudo certinho dela. Eu quero agradecer os parceiros de hoje pelo look: Isabela Carlito, Calçados, Carlito Store e a nossa decoração do Core. E é isso. Espero que vocês tenham amado. Muito obrigada. Um beijão pra vocês e lembre dos 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Tchau!